na formação. Eu estava conversando com 2 colegas neurologistas que estão aqui presentes também. Na formação nossa neurológica, a gente praticamente não vê, né, durante a residência, pacientes com anemia falciforme. Meu aprendizado, né, com anemia falciforme, ele veio a partir do momento que eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Hemominas de 2007 para cá. E na área privada também, a gente praticamente não tem atendimento ao paciente com anemia falciforme. Então, a maioria dos neurologistas, eu acredito que apresentam uma falha nessa formação aí com relação ao paciente falciforme, dentro do que a gente observa. Esse caso, eu acho que é um caso um pouquinho diferente dos que foram apresentados ontem, diante de um paciente com uma gravidade muito grande, mas eu acho interessante trazê-lo no sentido de avaliarmos quando que nós devemos pensar em outras etiologias para o acidente vascular cerebral do paciente com SS e até mesmo não encarar que todo sintoma neurológico é um AVC num paciente com SS. É um caso de uma paciente do sexo feminino, com 16 anos no momento, nascida em Pará de Minas. Ela teve um parto normal, sem complicações, um desenvolvimento neuropsicomotor normal e teve o diagnóstico de hemoglobinopatia SS aos 3 anos e 7 meses. Ela sempre manteve uma hemoglobina fetal mais alta, hemoglobina basal dela em torno de 7 e leucócitos em torno de 10.500. Ela tem um ecocardiograma aos 4 anos de idade, que ela já tinha um prolapso de válvula mitral. Nesse eco anterior dela, a pressão estimada de artéria pulmonar em torno de 20, e esse valor de 31 é um eco mais atual, né? Mas com uma boa fração de ejeção, sem um maior comprometimento. Essa paciente, aos 9 anos de idade, ela desenvolveu uma dor de cabeça severa, vômito e irritabilidade, e foi internada em um hospital de pediatria. A gente observa na tomografia dela, essa foi a tomografia da internação, do dia do evento, né, que ela passou mal. A gente vê uma área hiperdensa, né, nessa região insular, e na região interhemisférica também uma hiperdensidade maior, um apagamento dos surtos de uma forma geral, evidenciando um edema cerebral e uma possível hemorragia subaracnoide. Chamou atenção, logicamente isso é uma avaliação retrospectiva, é o único exame que a gente tem da paciente da época, que o seio venoso também apresenta um sinal de hiperdensidade, né? E esse exame é sem contraste. Então, me chamou a atenção depois, reavaliando esse caso, se essa paciente não teve uma trombose de seio. E a gente vê aqui o exame já de um dia depois com uma absorção da área de sangramento, né? E 4 dias após uma melhora do edema cerebral. Essa criança que a gente tem de relato no prontuário, que ela recebeu sangue, né? Hidratação, ficou no CTI por um período de 2 dias. Aqui ainda continuando os exames dessa criança, o líquor dela foi feito, não tinha nenhum processo infeccioso, era um líquor hemorrágico. Ela, desde o evento, ela entrou no regime de hipertransfusão, né, que foi mantido até 2009, quando ela já tinha uma ferritina de 1353. Ela foi acompanhada com Doppler transcraniano, né? Nós vamos ver no próximo slide uma angiorressonância dessa paciente, foi feita em 2008. Provavelmente a opção de entrar com o regime de hipertransfusão para ela foi porque essa paciente não teve como fazer uma angiografia e ficou se esperando a angiorressonância para definir, e como foi um evento grave, optou-se por entrar até a avaliação da angiorressonância. O Doppler transcraniano dessa paciente, todos foram seguidos, ela foi seguida anualmente, sempre foi com valores de velocidades normais. Aqui eu coloquei só os maiores valores apresentados e
dos vários exames. Aqui a ressonância dessa paciente de 2008, mais ou menos um ano após, 8 meses após o evento. Ela não tinha nenhuma alteração de parênquima e a angiorressonância também normal, né? Essa paciente, então, logo que ela parou com o tratamento de hipertransfusão, ela iniciou com a idreia, né? E vem mantendo-se assintomática, com bom rendimento escolar, sem outras intercorrências. O quadro clínico dela também, ela teve poucas crises vaso-oclusivas e crise síndrome torácica aguda também. Isso mesmo antes de ter o evento hemorrágico. Devido à suspeita de uma trombose de seio, nós fizemos uma pesquisa para trombofilia e nós tivemos, isso aí foram 2 testes em período basal da paciente, sem ela estar apresentando nenhuma clínica. Ela teve um dímero D aumentado, né, e uma proteína S baixa em 2 testes realizados, a C um pouquinho baixa, e isso foi recente agora, né, o ambulatório de trombofilia optou por anticoagular essa paciente por um período de 6 meses e depois avaliar a troca para um antiagregante plaquetário. A gente gostaria de discutir o caso dentro de vários aspectos, né? O primeiro seria a apresentação, a importância de avaliar a apresentação clínica e partir para os diferentes diagnósticos diferenciais, não pensar sempre que todo evento de AVC em criança com anemia falciforme é decorrente de vasculopatia. Né? O tipo do evento e os achados de imagem também, eles podem trazer muitas informações e ajudar a gente na escolha terapêutica desses pacientes. O Doppler, né, a importância dele que eu tenho visto no ambulatório, mesmo nos pacientes que já vêm em tratamento com diagnóstico de AVC, a gente tem às vezes descoberto outras causas para esses pacientes, e os pacientes, o Doppler normal, não mostrando uma vasculopatia, talvez o tratamento não seja necessário entrar no regime de hipertransfusão. Então, são casos que talvez valem a pena serem reavaliados nos pacientes que encontram nesse regime. E a presença de outras comorbidades e fatores de risco para AVC também é importante. E a grande dúvida hoje, esse estado protrombótico, né, ele deve ser tratado, como que a gente deve conduzir, principalmente naqueles pacientes que não têm a vasculopatia. A gente vê que a literatura ainda não tem essa resposta, mas para a gente trazer essa discussão e ver a opinião de todos. Obrigado. So, Dr. Romanelli, very good case and a very important point, which I've noticed too, that in the United States over the last 20 years, we've had some high-profile publications about sickle cell disease, and neurologists, non-vascular neurologists, sometimes stop thinking about the case when there's sickle cell disease. What I said yesterday is called satisfaction of search. And if they find that they have sickle cell disease, then they stop thinking. And that is your point is a very good one, that we have to look at the whole case. This case sounded like either a viral meningitis or a sagittal sinus thrombosis, or a DVT, or a venous thrombosis in the head. And I think that's what you were hinting at, even if they didn't have a contrast. But you thought maybe that might be, and certainly the hemorrhage would be consistent. I assumed there was not an open pressure on the first lumbar puncture, otherwise you would have told us that. The first lumbar puncture did not have an opening pressure measured. Na verdade, isso aí foi colhido de prontuário, né? Esse exame de líquor, eu pedi à mãe para pegar o prontuário no hospital e para a gente esclarecer o quadro da paciente. Então, era um líquor hemorrágico sem sinais de infecção, mas não tinha medida de pressão, não tinha relato.
Well, then I think the plan is a good plan. I haven't seen very much protein S deficiency in sickle cell disease myself, but we also don't look for it a lot. Maybe we should look for it more. I guess to the sickle cell experts here, is there a relationship between hemoglobin S, factor S, it's deficiency, low protein S deficiency and sickle cell disease? Is there a relationship that's known? Huh? You've seen some patients with low. I don't screen everyone, but for instance, the ladies that I mentioned with the hemoglobin C that had a stroke, she does have actually, I have an aspirin besides, the transfusion. I see. Okay. She had a classic stroke. She actually did not have sinus infections. So the normal Doppler is a good indication, and I would, as you said, I would put a lot of emphasis on that. I didn't see any other risk factors for stroke in the presentation. Did you have other risk factors for stroke other than sickle cell disease? Não, do ponto de vista cardiológico, ela tinha um prolapso valvo mitral, mas não tinha forame valvo latente, não tinha nenhuma outra lesão valvar. E os outros estudos que foram feitos eu não coloquei porque a gente queria fazer uma apresentação rápida, mas do ponto de vista de trombofilia também eram todos negativos, né? O que me chamou a atenção nesse caso é que a trombose de seio e anemia falciforme também é raro, né? Apesar de ser uma suposição, que eu não tenho confirmado, mas a literatura mostra, e a faixa etária dela também. Então, por isso que nós pesamos, do ponto de vista, talvez, dessa pesquisa da trombofilia e entrar com o tratamento para essa paciente. So the number of red cells versus white cells, I have to do the arithmetic, 2,300 versus 26. That looks like a few too many white cells. Is that not the case? No? There may be some inflammation. O senhor fala do líquido? Yes, sir. Não, mostra uma desproporção, mostrando que é um sangramento a nível do sistema nervoso central mesmo. Um líquido compatível com hemorragia subaracnoide. Yeah, I think so too. I don't think that's just a bloody tap. I think that's evidence that she had some bleeding. And that would go with the venous thrombosis, definitely, for that in that case. But I would repeat everything when she's well after a while, take her off anticoagulation and repeat the protein S, because we've seen a lot of protein S's, particularly in relation to things like pregnancy, that go away after a while, and we don't keep them on long-term Coumadin. Algum comentário? Alguma questão mais? Obrigado. Thank you. Bom, muito do que eu vou falar aqui do caso da paciente já foi falado aqui, obviamente, depois dessas apresentações que nós tivemos. Essa paciente é uma paciente do meu consultório privado, e ela tem atualmente 27 anos de idade. Apesar de eu ser hematologista pediátrica, a gente sabe que quando a gente começa com o paciente, eles vão e não tem transição nenhuma, a gente mesmo continua com eles, é o caso dessa paciente, né? Ela nasceu numa época em que o Dr. Adams ainda tinha cabelo e já fazia Doppler transcraniano, mas essa paciente nunca chegou a fazer, porque quando ela teve seu primeiro evento, foi aos 20 anos de idade, e o Doppler tinha acabado de entrar, ela nem entraria na triagem, né? Então não foi isso que aconteceu, e eu não vou apresentar. Então, 27 anos, ela é SS, né? Uma paciente com SS, e está sob os meus cuidados no mesmo início, né? Não foi feito, o diagnóstico dela foi feito com mais ou menos 1 ano de idade, né? Não tinha triagem neonatal ainda.
Ela foi muito bem até os 5 anos de idade, sem absolutamente nenhum evento, com uma grande quantidade de hemoglobina fetal. Ela tinha em torno de 30%, tinha uma hemoglobina média, né, uma hemoglobina basal de 8 gramas, um leucócito de 12 mil, e ela sempre tinha uma icterícia, ela tinha uma bilirrubina indireta de aproximadamente 6. Inclusive, isso foi na época da adolescência dela, foi um problema, porque ela tinha complexo e não olhava nunca ninguém diretamente por causa do amarelo do olho, né? Ela tinha um problema com isso. Ela continuou bem até os 9 anos de idade, mas a hemoglobina fetal veio caindo progressivamente e aos 9 anos ela teve a primeira crise vaso-oclusiva. E quando a hemoglobina fetal caiu para 2% e assim continuou, né? Aos 13 anos de idade, ela teve uma paralisia facial periférica e fez uma ressonância magnética na época que foi normal. Depois de um mês, ela teve uma osteomielite por Klebsiella no braço e tomou sua primeira transfusão de sangue aos 13 anos de idade. Aos 18, ela fez uma policistectomia por colelitíase sintomática. Aos 19 anos de idade, ela teve outra paralisia facial periférica, fez uma tomografia nessa ocasião, que também estava normal. Aos 20 anos, aliás, foi uma semana antes dela fazer aniversário, seus 20 anos, ela teve uma síndrome torácica aguda e foi transfundida. E exatamente 2 semanas depois, como a literatura fala nessa possibilidade de evento, ela teve um AVC hemorrágico na área frontal direita. E aí ela fez uma ressonância magnética que mostrava AVCs isquêmicos anteriores que os outros exames não tinham mostrado. Então, nessa ressonância magnética apareceu. E aí eu fiz sanguíneos transfusões parciais nela, e até com muita dificuldade, porque eu nunca consegui manter essa paciente com 30% de hemoglobina S. É uma paciente grande, ela é muito mais alta do que eu, e mais pesada também. Então, eu nunca consegui manter ela. Nesse primeiro evento, eu fiz 8 hexanguíneos transfusões parciais dela, para ela baixar a hemoglobina S dela para 40 e poucos %. Então, ela nunca... Né, e eu fiz isso para poder fazer justamente uma angiografia, que mostrava uma oclusão completa da carótida interna esquerda e uma estenose severa na outra carótida interna, do outro lado, com moia-moia, estágio 3. Ela está desde 2006 no regime hipertransfusional e usando hidroxurético também, justamente por causa dessa necessidade. Eu cheguei a dar transfusão para ela, fazer sanguíneo semanal para ver se conseguia chegar com a hemoglobina S, mas eu nunca consegui, foi por isso que ela ficou usando as duas coisas. E ela, né, quando ela passou a ferritina dela subiu assim, acima de 1000, ela ficou tomando deferasilox na dose adequada, mas atualmente ela tem mantido a ferritina dela sempre abaixo de 500, então ela está na dose de manutenção do deferasilox com 500 mg por dia. Ela está na dose máxima tolerada dela de hidroxurec, é 1.500 mg por dia, e faz uma transfusão a cada 4 semanas, e os valores dela, que ela ficam pré-transfusionais, a hemoglobina S dela fica em torno de 50%, a hemoglobina fetal em torno de 20%, e o valor de hemoglobina dela é de 10 gramas por cento. Ela tem a função hepática, função renal normal, ecocardiograma normal, é uma menina que está indo muito bem. Eu já fiz a HLA dela, ela não tem doador compatível de medula. Está indo mais. Eu quero ir para o próximo, não vai. Aí. Ó, vai sozinho também. Vocês estão vendo que ele sozinho. Aí. Ela ficou, a sequela dela é muito pequena, ela ficou com uma sequela parcial na mão esquerda e no pé esquerdo. Inclusive, tem 2 dedos só da mão esquerda, e no pé ela faz como é que eu digo isso, uma contração, né, com a contratura, ela faz
como chama aquilo? Botox, né? Ela faz botox, aí melhora um tempo, aí depois ela contrai de novo, e assim ela está indo. Ela terminou a faculdade ano passado, ela é web design, tem uma boa condição cultural, né, socioeconômica também. E aí o que eu trouxe o caso aqui, né, que eu achei que podia ter algum interesse, porque eu fico conduzindo uma paciente que me é muito querida, e eu conduzo ela como alguém que leva uma bomba, relógio, porque eu fiz, depois de 2 anos que ela estava no regime hipertensional, em 2008, eu fiz uma angiorressonância magnética nela e repeti 5 anos depois, agora em 2013. E ela tem as mesmas lesões vasculares, né, graves, com potencial grande para sangrar e para ter isquemia, né? Então aí o que a pergunta é essa, eu continuo só desse jeito que eu faço, que a gente sabe, né, depois que tudo já foi falado aqui, que nem todas as lesões realmente são reversíveis, ou eu tento uma revascularização, porque na época que ela teve esse AVC hemorrágico, que foi mostrado esse moia-moia, a neurocirurgia queria operar, queria fazer cirurgia, uma paciente